Nós estamos aqui com a Silene e dando continuidade, né, nessa conversa que a gente estava tendo aqui sobre a história do Caminho da Luz. A Silene chegou na década de 90, né, no último bate-papo nosso. E foi nessa década de 90, eu já vou deixar ela falar, mas foi na década de 90 que eu cheguei aqui com a minha família, né? Eu, Estela, Bruce, Bianca, ainda bebês. Eu vim para o Caminho da Luz. E na hora que a gente se apresentou para a Silene, para a equipe da evangelização, nós fomos assim muito bem recebidos. Foi um período complicado, né? Nós tivemos aí um esvaziamento na época da mocidade, que depois voltou a ficar muito forte. E eu lembro até hoje, com muito carinho, Silene, que eu cheguei para você e disse que queria fazer um encontro de arte na casa. E a Silene olhou para mim e falou assim, pode fazer. Passou-se umas 3 semanas, eu cheguei para a Silene e falei, Silene, nesse encontro de arte a gente vai trazer uma banda, posso trazer? Aí a Silene virou para mim e falou, pode. Aí eu esperei mais 3 semanas, chamei a Silene e falei, Silene, vai ter uma bateria no salão, pode? Eu acho que foi a primeira casa espírita de Volta Redonda que teve uma banda completa com violão, guitarra, bateria, e a gente fez, né, uma coisa muito linda aqui no salão. Então não é que eu tenha enganado a Silene sempre foi parceira nessa valorização. E eu estava no salão. Sim, ela estava no salão. E ela sempre valorizou, né, a juventude e a infância. Então, nosso agradecimento a você. Eu tenho para te dizer hoje, né, que em 2026 a gente está com uma equipe linda coordenando a evangelização. A casa tem recebido crianças e aumentado, né, gradativamente. Esse ano, passando a fala para você agora, a gente vai ter o 26º Encontro Espírita Litero-Artístico no Caminho da Luz. Já são 26 anos, vai ser no dia 29 de agosto, né, convidando o pessoal. Vamos ter aí a Liovaldo Filho, Alan Filho, a Natasha Naquena, que é uma cantora lírica, está vindo banda do Rio de Janeiro, está vindo uma galera muito boa. E isso tudo começou com a Silene, lá atrás. Silene, eu queria ouvir de você, né, década de 90 para frente, e queria que você comentasse sobre o trabalho, né, na área mediúnica, seu e do teu esposo. É muito interessante, porque a casa tinha um passe à tarde. Um passe à tarde para as pessoas que chegassem até a casa. Lá embaixo, escondido, numa sala. Então, nós conseguimos que ele viesse para o salão. Salão também. E no salão, lógico que a sala de passe não era essa aqui, né? Era escondidinha aqui atrás da tribuna. E ali atrás da tribuna ficava então a sala de passe e ficava o Zé com mais 4 pessoas. Às vezes 3, às vezes 2, mas o Zé estava ali. Era o passe, era dado o passe, e nós tínhamos também uma senhora, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dela, está ficando velha, Luiz. Tá bom. Mas ela ficava fazendo atendimento em quem necessitasse conversar um pouquinho. E num determinado dia, como a casa ficava aberta, porque a casa não pode ficar fechada. A pessoa passa, não sabe que tem nada lá embaixo, não sabe que pode. Então aqui em cima era feito esse trabalho. E era o Zé o responsável. E aí, um dia, uma pessoa chegou de Fusca, na porta do Fusca, esse senhor falou com o Zé. O Zé estava na janela, era pouca gente, vinha pouquíssima gente tomar o passe, né? Aí ele perguntou para o Zé, aqui que é o Caminho da Luz? O Zé ainda botou assim, aqui mesmo, pode chegar. Mas esse senhor não estava sozinho, ele estava com a vozinha dele. Então ele vai, pega a vozinha no colo e entra para a sala de passe. E numa poltrona eles colocam a vozinha. E ele falou, então, para o grupo, né? Não só para o Zé, que a vozinha dele estava dormindo alguns dias, não acordava, ele estava lá no Vita, lá no hospital da CSN, e ele ouviu uma pessoa dizer, leva ela no Caminho da Luz.
Mas ele chegou no corredor e não viu mais Não viu ninguém. Ninguém. Então ele voltou para as pessoas e disse: eu ouvi falar, onde que é isso? Aí disseram para ele: lá na Rua São João, você sobe assim e tal. E ele veio bater aqui. Aí ele falou para o Zé: é isso, a minha avó não acorda. Aí eles fizeram a leitura da página, a prece, aplicaram o passe. E quando eles estavam terminando, a senhora já estava abrindo os olhos e o neto quis pegá-la novamente. E o Zé falou: não, ela vai andar, deixa que ela vai levantar e andar. E ela foi andando para o carro, né? Fantástico. Fantástico, né? E aí o Zé disse assim, o senhor falou para ele: quanto eu pago? Não, aqui nós estamos trabalhando para Jesus, né? E aí, a partir desse momento, aconteceu uma coisa muito interessante com o Zé, porque o Zé tinha alguns hábitos muito firmes, muito assim, dele, hábito dele, né? Ele gostava muito de carro, isso era normal nele, mas ele gostava muito de ver televisão, ele dormia muito tarde e normalmente levantava cedo, mas sempre ficava na TV até tarde. E naqueles uns 3, 4 dias depois, ele falou para mim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com muito sono. Aí ele levantou e falou: eu vou deitar só um pouquinho, depois eu levanto. Ele não levantou, ele deitou, devia ser umas 8 horas da noite, coisa extra, né, para a gente ficar preocupado, você não estava passando mal até, né? Mas quando foi, eu levantei 6 horas, ele estava sentado na sala, aquela mesa que eu não sei se ainda tem na sala dos diretores, aquela mesa era a mesa que eu tinha na minha casa. E essa mesa, ele sentado naquela mesa, escrevendo, escrevendo. Escrevendo, eu falei: ó Zé, quanto tempo você está escrevendo aí? Ah, eu estou aqui desde 4 horas da manhã, eu estou escrevendo. Vem aqui ler e fala para mim o que é isso. Ele era especialista em organizações de métodos, né? Aí eu li e falei: ô Zé, parece que está sendo criado um projeto, um programa para atendimento às pessoas como vocês fizeram aquele dia, só que num ponto maior, né? Um ponto mais extensivo. Aí ele ficou e falou assim: e o que você está achando? Eu estou achando ótimo, está tudo escrito direitinho. E a partir daquele dia, durante uma semana, ele escreveu, sempre nesse horário, sempre dormindo cedo e escrevendo nesse horário. E ele passou, não sei se você já viu essa parte, ele tem ali as funções de cada pessoa, tem as suas funções, né? O que a pessoa deve fazer. Então, aquilo que ele fazia no trabalho, ele fez ali, mas ele não tinha consciência do que aquele trabalhador devia fazer. Aquilo ali, a orientação, a gente tem certeza que houve uma orientação muito grande, né? Aí ele fez, depois na hora da gente ver os 10 temas que seriam bons, sentamos, conversamos, vimos os 10 temas e tal. Preparou a pastinha e aí agora a gente vai apresentar para o presidente, né? Eu liguei para o Isidoro e falei: Isidoro, tem um projeto aqui do Zé que eu queria que você visse, queria que você lesse, para você ver se a gente pode aplicar no Caminho da Luz. Aí ele falou para mim assim: eu não tenho muito tempo para ir no centro, mas eu tenho tempo na funerária. A funerária estava ali em cima, em frente à prefeitura, aquele prédio ali, né? Que tem um posto de gasolina ali. Então estava em cima. E nós fomos lá, ele nos chamou para ficar lá atrás de uns caixões que estavam lá atrás. Aí eu mostrei a pasta para ele e falei: aqui, Isidoro. Aí ele pegou a pasta, começou a passar assim e falou para mim assim: você leu? Eu falei: li tudo, e acompanhei tudo.
E você acha válido aplicar? Claro. Se nós conseguirmos o que está aí, vai ser maravilhoso. Ele falou assim, então aplica. Então, nesse momento, surge o grupo Oswaldino Gamboa. Oswaldino Gamboa. Oswaldino Gamboa. Então, quando ele falou aplica, nós já estávamos aqui com uma construção. Não sei se você sabe que a gente tinha muito menos sala, né? Sim. Mas aí conseguimos acomodar, tiramos uma sala lá de baixo, virou biblioteca, porque aí eu falei, não, eu vou sair daqui com 3.000 volumes de biblioteca. Deixei 3.000 volumes, não sei se tem mais, mas deixei 3.000. Então, nós saímos assim e começamos a aplicar o trabalho. E o trabalho, ele teve uma aceitação tão grande, e eram tantas pessoas procurando, que era uma coisa que surpreendia a gente. Só que no trabalho, você tem quem está assistindo a palestra e tem o grupo mediúnico, né? E o Zé nunca tinha participado do grupo mediúnico. E aí, ele nunca tinha dirigido o grupo mediúnico. Aí ele procurou o Sr. Zé do Vale e falou para o Sr. Zé do Vale, Sr. Zé, está acontecendo isso, tem esse. Explicou tudo para o Sr. Zé. Agora eu queria botar um grupo mediúnico em anexo. Aí o Sr. Zé falou para ele assim, ué, por que você não põe? Eu queria que o senhor dirigisse. Aí o Sr. Zé, com aquela calma dele, né, virou para ele e disse assim, Zé, você escreveu, você começou, por que você quer que eu dirija? É você que tem que dirigir. O trabalho é seu. O trabalho é seu. Você foi chamado para o trabalho. Zé, eu não sei fazer isso. Você aprende. Então ele foi começar a fazer o trabalho. Lógico que ele começou a ler bastante a respeito do tema e começou a realizar o trabalho. Então foi um trabalho assim, que surpreendeu muito. E no primeiro Congresso Espírita Mundial, nós mandamos esse trabalho. E ele foi aceito. Nós apresentamos no Congresso Espírita Mundial. E tivemos muita correspondência atrás do Zé para explicar esse trabalho. Embora eu que tenha apresentado, porque ele não foi, mas a correspondência vinha toda em nome dele, né? Então foi muito bonito. E esse trabalho a gente vê que ele continua, né, Luiz? Lindo. Continua maravilhoso, graças a Deus. Nós tivemos a oportunidade de apresentar, né, o projeto Oswaldino Gamboa para algumas cidades aqui do entorno de Volta Redonda. Tivemos a oportunidade de apresentar ele para o Jorge Amarra. Em determinado momento, nós recebemos uma ligação de Goiás, de um grupo espírita, que foi indicado pelo Elahá para fazer contato com a gente e conhecer o projeto Oswaldino Gamboa. Que bonito, tá vendo? Como a coisa se divulga, sim, né? Divulga, e muito lindo. É muito bom. E deixa eu te perguntar, quem foi Oswaldino Gamboa para a gente caminhar para o nosso encerramento? Oswaldino Gamboa, ele era o tesoureiro da Associação Espírita Estudante da Verdade. Sempre ele foi o tesoureiro. Ele era bem baixinho, tinha uma família bonita. A Marlene, a esposa dele, a esposa e 4 filhos. A Marlene, que era mais velha, era a nossa evangelizadora. E depois, quando viu que ela evangelizava, nós saíamos da 60 para ir para o Estudantes da Verdade, pegando o ônibus na 33, né? Que só era o que se passava lá pela 208. Ela, eu e o irmão dela, o Maurício. E chegava lá, ela dava aula para nós dois e voltávamos, né? Foi aí, por isso que nós fomos para a Mocidade, nós dois, Maurício Gamboa. Então, o seu Oswaldino era aquele tesoureiro que ia cobrar em casa, ia levar em casa o que você precisasse. E uma vez ou 2 por ano, ele leva 2, que uma vez era no início do ano, e outra vez no final do ano, ele levava para a mamãe as costuras todas cortadinhas para ela fazer vestidinhos ou fazer coisa de frio para o pessoal. Foi muito bom isso aí.
Então foi uma coisa assim, a mamãe fazia, porque a mamãe não ia, a mamãe é de origem presbiteriana, mas quando o pai dela saiu da igreja, ela também saiu. Então ela ficou alheia, né? E com a gente foi assim, ela não tinha nenhuma objeção para nós, ela nos dava toda a força possível, e a Dalva, o Nilton e o Renato foram da evangelização. Nilton e Renato muito pouquinho, Dalva ficou o tempo todo, Leila ficou um pouquinho, mas aí ela preferiu ir para a igreja católica. É que o papai falou, minha filha, sem lugar nenhum, Sem não dá. religião, Não dá. Então ela foi para a igreja católica, casou na igreja, esse negócio todo, né? Mas aí foi interessante, porque nós tivemos então o seu Oswaldino era aquele amigo querido de sempre. E a gente já morava ali na 160, e ele passava e encontrava com o Zé. O Zé, enquanto ele não estava trabalhando, que nós voltamos em 90 para cá, e eu tinha que cumprir 10 meses para me aposentar. E ele ficava, os filhos já cada um para o seu canto, a gente sozinho naquele apartamento, só nós dois. Ele estava meio, sabe, surumbático, assim, meio tristonho. E o seu Oswaldino chegava lá, sentava, eu ficava perto dele, conversava muito tempo com ele, sentava lá na calçada, né, no degrauzinho do prédio. E aquilo se tornou um hábito do seu Oswaldino. Ele estava sempre levantando o Zé, né? Sempre dando aquele carinho para o Zé. E ele ficou, porque o Zé já estava aposentado quando nós voltamos. Nós voltamos porque eu teria que aposentar, né? E aí ele ficou, o seu Oswaldino era aquele companheiro, aquele orientador que ele encontrou, né? Amigo querido mesmo, trocando ideias. Quando ele teve a oportunidade, ele homenageou o seu Oswaldino Gamboa. Gente, eu queria de coração agradecer a Silene pela amizade, pelo carinho, pelo companheirismo, por ter recebido a gente aqui com tanto carinho. E a gente vai seguir com esse projeto, trazendo mais histórias, né, sendo contadas no Caminho da Luz. Obrigado a todos.